mais um episódio da série O que você faz no setor de energia. Hoje trouxemos o especialista João Barreto, que é engenheiro de energia pela UNB, Universidade de Brasília, tem mestrado em formação de preços de energia pela USP, na Politécnica, e atua há mais de 11 anos no setor de energia. Atualmente ele trabalha e é sócio na Convex e trabalha também na parte de middle office para a formação de preços na empresa. João, como que você pode compartilhar da sua experiência ao longo desses anos no setor de energia? Legal. Foram bons anos. Tem sido bons anos, né? A minha formação é engenharia de energia, né? Então, eu nasci no meio da energia mesmo, academicamente falando, e o início da carreira profissional. Então, veio de um ponto muito curioso, porque quando eu estava no ensino médio, né, para formar, tem aquela coisa do vestibular, eu não sabia muito o que fazer, então você busca exemplos de quem está próximo, e eu busquei o exemplo do meu irmão. Ele já atuava no mercado livre de energia, ele fazia trading de energia, ele via um mundo muito legal de como funcionava a energia, mas por acaso ele não morava no Brasil. Então, ele fazia tudo isso fora do Brasil, né, o mercado livre lá já muito aberto, sabia muito sobre formação de preço, falava como que o preço era formado, tinha um tal de preço spot, que eu não sabia o que era. Eu fiquei muito curioso. E aí, nessa época, coincidentemente, tinha acabado de abrir na UNB um curso de engenharia de energia. Eu falei, devo aprender alguma coisa lá, né, assim, né, de energia. Então, eu fui para lá, foi um curso muito interessante, porque foi um curso que estava começando, então num dia você olhava e falava, eu vou fazer essa matéria, essa matéria. Aí passava um semestre e falava, sabe aquela matéria? Não tem mais. Virou outro. E, sabe aquele prédio que ia ficar pronto e você ia estudar lá? Não tem mais. É como em cursos novos, né? Eu também fui de curso inicial, sei como é. Então, assim, eu estudei no fórum da cidade, que é uma cidade satélite lá em Brasília, o Gama. Estudei no Sesc, então tinha umas salas lá no Sesc. Aí tinha laboratório de introdução à ciência da computação. Aí você imagina, né, computação deve ter um computador. Não tinha. Então a gente fazia o código na mão, foi bom, né, que eu aprendi muita lógica da programação, um algoritmo mesmo, né, por conta disso. E a UNB foi muito legal porque foi um curso super inovador, foi um curso focado em engenharia e na época, eu não sei como está hoje, mas não deve ter mudado muito, talvez, mas a gente fazia o curso junto com outras engenharias. Então, você não precisava saber exatamente o que você queria logo de cara. Você podia ficar na engenharia... genérica, né? Exato. Acho que tem uma universidade aqui também, o FABC, que é um pouco parecido com isso. Sim. Então, você faz um negócio meio genérico, né? Faz os cálculos, introdução à álgebra linear, introdução à ciência da computação, vai fazendo as coisas mais ou menos todo mundo... parecido, e só depois que você começa a se especializar. Então, aí você tem o lado bom, que é, eu não sei muito bem o que eu quero, deixa eu ver. Então, você começa a falar com o pessoal da automotiva, eles estão lá vendo trator, você fala, não é carro? Não, automotiva também vê o trator, né? E a gente está ali, é um cercadinho do Goiás, do Distrito Federal, então a gente está ali no meio do agro. Então, muita gente foi ver trator, foi trabalhar com máquinas agrícolas, máquinas pesadas, que é super legal. Então, você está ali, você começa a ter contato com essas coisas e você pode se achar, né? Pelo visto, eu gosto mais de automotivo. Achei que ia ficar tunando o carro, mas não, é máquina agrícola ou desenvolvimento de peça e tudo mais. Ou não, eu achei que ia ser o Elon Musk e tô querendo fazer foguete. Tinha lá, engenharia aeroespacial. Então você via de repente o negócio, era um foguete que alguém soltou lá no meio da universidade. Então era super divertido, né? Você entrava numa outra sala e tava cheio de figurinha assim na sala, né? Umas carinhas, e aí você fala, cara, o que é isso? Isso aqui a gente estava aprendendo Scrum, e a gente fez uma daily, e cada um colocou uma figurinha falando como estava se sentindo sobre aquela atividade. Então, você tem um portfólio tão legal de coisas para aprender, e isso é muito, muito bom, né, para quem está querendo entender para onde vai. Para quem já queria ali entrar com sangue no olho e não quer saber de mais nada e ver só aquilo, aí é um pouco frustrante. Então você passa um tempo ali, né? Mas e aí, que dia que a gente vai lá ver a hidrelétrica? Que dia que a gente vai ver o painel solar? Que dia que a gente vai calcular os estágios de uma térmica com turbina a gás? A gente fica nessa ânsia, mas a gente não sabe nem calcular, não sabe nem fazer uma derivada. Exato. Então precisa construir, né? Tanto a base técnica quanto a base do raciocínio lógico. Então, a gente, quando entra, né, é muito fácil falar agora que eu já passei por isso, mas quando a gente está na universidade, a gente fica com aquela ânsia de tentar entender o técnico, de ver onde se aplica. Você fica angustiado, fala, mas eu vou usar isso para quê? Vai ser
a fórmula de Bhaskara, que eu nunca mais vou usar. Então, calma, ali você não tá aprendendo ainda muito a vida real. Você está aprendendo raciocínio lógico, você está aprendendo a se frustrar quando você não consegue fazer alguma coisa, que vai acontecer na vida profissional. Então, a minha formação acadêmica foi muito nesse sentido, né? Eu fiquei frustrado várias vezes, né? Que eu queria ver alguma matéria ou outra que não tinha na faculdade, né? Ou eu via que estava muito distante do mundo empresarial, né? Era mais acadêmico. Então, aconteceram as frustrações, mas foi um ambiente tão rico, né? De aprendizagem. Tinha laboratórios novos, né? Quando eu já estava me formando, mas tinha laboratórios novos. Eu fiz um projeto super interessante de iniciação científica, que é uma coisa muito legal, né? Quem está aí na faculdade, procure um programa de iniciação científica, procure fazer algo diferente, inovador. Extensão, monitoria, tudo que você possa... Eu dava monitoria, nossa, eu dei muita monitoria. Só nas coisas na matéria mais fáceis, né? As matérias mais difíceis. Na verdade, eu dei monitoria agora eu esqueci o nome, mas foi uma matéria tão difícil, eu fiquei arrependido. Sabe? Eu gostei da matéria, eu passei assim com nota super alta, todo mundo bombando, e eu gostei porque era de programação. E eu falei, nossa, adorei métodos numéricos. Ah, conheço bem. E aí eu falei, nossa, esse professor é tão legal, o professor trabalhou na Petrobras e ele trazia um pouco do mundo empresarial para a sala da academia, e eu falei, nossa, eu quero ser muito dessa matéria. Me arrependi, mas na época, né, hoje em dia eu vejo que foi um aprendizado super legal também. Com certeza. Acho que muita gente aprendeu errado comigo, mas tudo bem, releve, acontece. E foi ótimo viver esse mundo. Eu estava vivendo numa cidade, né, que é Brasília, onde não tem tanta empresa. Né? É uma cidade onde o concurso público está mais presente, né? As associações estão presentes. Então, eu não tive o contato ali no dia a dia com as empresas, né? Não é que em São Paulo que você está estudando na USP e você faz estágio no Google, né? Eu não tinha essa oportunidade e eu fui procurar estágio, né? Já ali no finalzinho e comecei a olhar onde eu posso aprender no mercado de energia. Então, não tinha empresa mesmo na época em Brasília que olhava isso muito afinco, né, sem ser por concurso público, na época era Petrobras só tinha concurso público, mas tinha as associações. Então, eu vi que abriu uma vaga e eu mandei meu currículo para a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia, a Abrace. E eu fui lá na Abrace, nossa, falei, cara, que entrevista boa, assim, foi super legal. Eu falei, que mercado legal, gostei muito daqui. Conversei lá com os diretores da Abrace na época, que a gente fala até hoje, foi excelente. E aí eu recebi uma ligação, falei, nossa, que legal, não passei. Não passei na Abrace. E ele falou, desculpa, não passou, mas tem outra associação, que é a Abracel, a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, que está procurando estagiário. Vou passar seu currículo lá. Passei, o Alexandre Lopes, grande Alexandre Lopes, que me ensinou muito sobre o setor elétrico, me ligou e falou, vamos fazer uma entrevista. E o que aconteceu nessa entrevista? Na época, né, quando eu cheguei na Abrace, eles falaram, faz uma provinha aí e me falam que é a 455. Foi uma medida provisória. Eu fui lá, estudei pra caramba. Nossa, fiquei craque na 455. Escrevi um texto lá, nem sei se estava certo. Estudei muito. Quando eu cheguei na Abracel, conversando com o Alexandre, eu falei, e a 455? Já puxou o assunto? Já puxei o assunto. Aí ele falou, nossa, 455. Foi do meu irmão que trabalhava fora com comercialização de energia. E eu vi que tinha um fit muito legal. Vi que eu ia ter um lugar muito bom para aprender. E era uma empresa, uma associação, na época era pequena. Então eu tive muita exposição. Muita exposição. Eu mesmo entrei como estagiário, eu já tinha reuniões que falava com o diretor da ANEEL. Não no começo, né? Você ficava quietinho lá no canto, torcia pra ninguém te perguntar nada, né? Você tava tremendo lá de medo. Depois, com o tempo, né, ainda estagiário, eu fui muito curioso. Eu acho que para quem quer entrar no setor elétrico, é um setor super complexo, tem muita mudança e os problemas mudam. Quem tem curiosidade vai ter uma vantagem muito grande. Sabe que eu percebo alguns pontos nessa sua fala até o momento que realmente tinham que te levar para o setor de energia, né? Primeiro, quando você menciona a sua experiência na graduação, que você fala
dessa interdisciplinaridade que era muito generalista, que não necessariamente você estava indo específico, mas você estava aprendendo todo o embasamento técnico associado, técnico ou de experiência, até da frustração, da nova tentativa. Também essa parte, tanto que você mencionou, coisas mais de programação, coisas mais de energia, mais de engenharia, né? Todos esses arcabouços. Além disso, essa questão que você falou da curiosidade. Sim. Então, é muito claro ver o caminho que você foi traçando para chegar no setor de energia, porque ele realmente precisa de tudo isso, né? Ele é muito dinâmico, não tem como você ter, é um caminho assim um atrás do outro, não é um caminho muito aberto para você chegar nele e aprender com ele. Sem dúvida. E a parte também que você falou, né, de até da frustração e da curiosidade, né, de continuar aprendendo, porque ele é muito dinâmico. É isso. Tem que lidar com as mudanças, você muitas vezes vai tomar um caminho e não interessa o que vai acontecer, porque o mundo quer outra coisa, então a gente aprende a lidar com isso, frustração. E foi super interessante porque quando eu entrei na Abracel, a primeira coisa que eu fiz foi um algoritmo em C++ para calcular a probabilidade de ter um apagão. Então eu pegava lá, o Alexandre me ensinou onde buscar as coisas, eu peguei as 2.000 séries do New Wave e fui vendo ali onde poderia ter apagão, qual que era a probabilidade, uma coisa estatística, assim, foi super legal. Ninguém usou pra nada. Mas eu aprendi a abrir um deck de New Wave, né, desde essa época, e o preço sempre foi o que me encantou. Eu achava muito legal ver como que funcionava o preço, e na Abracel eu tive uma oportunidade muito legal de ficar num regulatório olhando muito isso. Olhava outras coisas também, como comercializador tem muitos negócios, né? Mas eu sempre fiquei interessado em ver a formação de preço. Então, no regulatório, né, o que a gente fazia, né? O que o regulatório faz no setor elétrico? Tem regulatório para tudo quanto é gosto, mas geralmente, né, o regulatório tem uma formação de alguma coisa que faz conta. Então, qualquer coisa que faz conta, sei lá, economia faz conta, engenharia faz conta, às vezes até administração faz uma conta ou outra. Então, geralmente, o regulatório é alguém dessa área. Com o tempo, foi tendo muito advogado na regulação, que é bem legal, né? Eles trazem outra visão, eles são mais apegados à escrita do negócio, um pouco menos Excel, mais o Word, mas muitos e cada vez mais advogados muito bem preparados para fazer conta também. Mas, historicamente, é uma coisa mais de engenheiro e, às vezes, o engenheiro vai lá e faz direito, né? Então, tem muitos casos, assim, do pessoal da regulação que faz direito. O que a Abracel faz, né? Qual que é a ideia de uma associação, né? Ela agrega a visão dos seus associados daquele setor, né? Então, a Abracel, como comercializador, ela agrega a visão desses associados e manda uma visão única para os stakeholders que vão fazer as leis, para os stakeholders que vão regular as leis. O que eu tinha para fazer lá, que foi muito legal e que me deu uma exposição para o mundo real, para o mundo que as coisas acontecem das empresas, foi que eu era do grupo técnico que conversava com esses comercializadores. Então, a ANEEL quer mudar a regulação de alguma coisa. A gente fala, eita, saiu uma nota técnica. Eu mastigava aquela nota técnica, como diz o nosso jargão, né? Li uma vez, marcava, não entendia, ia atrás das outras notas técnicas que estavam falando sobre aquilo e fui aprendendo assim. Uma coisa muito legal na regulação, e assim, a ANEEL é a maior escola que tem para regulação, é a nota técnica da ANEEL. Vou fazer o curso XPTO. Faz, vai valer a pena, mas nota técnica da ANEEL é um mundo à parte. Então, a nota técnica da ANEEL começa explicando, né, por que ela está mudando, tem uma análise de impacto regulatório, assim, tem um mundo para quem é curioso e quer aprender, tá lá dentro. E eu aproveitei disso. Então, eu estudava bastante, perguntava muito para o Alexandre, enchia o saco. Falava, Alexandre, não entendi isso aqui, por que é assim, por que é assado? E o super professor me ensinou, ele, Reginaldo, né, todo mundo da Abracel me ensinou muito. E os associados. Então, assim, o tanto que eu liguei para associado, para entender coisa que eu não fazia ideia de como era feita, acho que é uma coisa muito importante para você se desenvolver também, né? Não tenha medo de perguntar, porque muitas vezes, né, você tem que se esforçar para aprender sozinho, acho que isso é fundamental. Nunca pergunte alguma coisa que o Google te responde. Acho que esse é o número 1. Então você vai lá, olhou no Google, nossa, não entendi. Olhou no ChatGPT agora, ainda está mais ou menos. Cara, pergunta para alguém. Então, você vai se desenvolver muito assim, e não é que você vai se desenvolver só o seu lado técnico, né? Você vai desenvolver também seu lado de comunicação,
né, relação interpessoal. Isso é muito importante, ainda mais para quem vem de cursos que estão ali trancados numa sala fazendo conta, né? Então precisa ter isso. Isso foi super bom para mim. Eu aprendi muito, muito na Bracel. Foi assim uma coisa de louco. Eu entrei e saí, para mim era um outro mundo. Existia um outro mundo de vida mesmo, né? Mercado de energia, como as empresas funcionam. Então eu tive essa oportunidade lá. As pessoas me deram essa oportunidade lá, foi muito legal. Fica muito claro, né, que o setor de energia, mais uma vez, né, ele precisa tanto desse seu conhecimento prévio, técnico e tudo, Sim. quanto essa sua fala sobre a comunicação e falar com as pessoas, porque é um setor muito nichado, tem muitas pessoas que trabalham há muitos anos, que são apaixonadas por energia, como a gente fala, né, que é um setor de apaixonados, porque tem tanta dificuldade, tem tanta novidade, tem tanta coisa para você aprender que dificilmente você vai sair, né? Porque você vai aprendendo, você vai continuar lá. É raro Então, tem muita gente, tem outras pessoas para te ajudar e te ensinar, né? Então Sim. É muito importante isso tudo que você falou, dessa troca, dessa comunicação. Aprendi muito. E aí eu tive esse espiral rápido de crescimento intelectual, né? De capacidade técnica. E aí um belo dia a gente estava conversando com o Kiko, o Christopher, e aí ele foi e me contou uma ideia. Falou, cara, eu quero ter um portal onde tenha tudo que você faz de regulação, tudo que você faz de preço, eu quero que esteja nesse portal, que as pessoas aprendam lá, que elas consigam tomar decisão baseada nos dados que estão lá. E vai ser um portal sensacional. Eu falei, nossa, como é que eu não tive essa ideia? Foi a primeira coisa que eu falei com ele. E hoje eu percebo que não tinha como eu ter essa ideia, né? Assim, um cara que tem vários anos de experiência, fez vários negócios, empresa bilionária, né? Você consegue entender por que um estagiário e depois um analista na época não teve essa ideia. E assim fala, João, não é ideia só que conta, eu quero ver você implementar isso aí. E foi quando nasceu o Megawatt. Então, eu, Ana Carla, na época, Luma, o Rafael, Natália, né, que tá até agora aqui, foi uma jornada, assim, incrível. Então, assim, o que eu sabia de regulação, que já tinha uma base bem sólida, né, a Bracel ali, muito técnico, muito dado. Eu sempre falava assim, o regulatório não pode abrir só o Word, tem que abrir o Word e o Excel. Tem que abrir o Word e fazer uma programação, tem que entender o impacto. Eu não quero saber só o que mudou na letra, eu quero saber qual que é o impacto em dinheiros, quero saber qual que é o impacto para o setor elétrico. Então, eu tive uma base muito técnica, mas aí eu conheci na Megawatt e na Comerc, né, pessoas assim fenomenais, que foi outro nível também de aprendizado, né? Então, eu fui aprendendo outra área, né, uma área mais voltada para a empresa ali dentro de uma companhia, e eu aprendi como que uma empresa nasce, e isso foi sensacional. Dentro da Megawatt, lá com a Ana, a gente fez tanta coisa legal, né? Eu olho agora, assim, o quanto que eu aprendi, as oportunidades que eu tive para falar com os clientes. Falei muito com grande consumidor, grande gerador, né? Eu participava de reuniões, né, com alguns diretores da Comerc, o pessoal do comercial, eu falo, nossa, como é que ele conseguiu, assim, mostrou a visão do setor elétrico super complexa, fez de uma forma simplificada. E era essa a intenção da Megawatt, né? Falar, ó, existe um mundo complexo, super complexo, e eu vou fazer você aprender o complexo. Eu vou te mostrar as análises, eu vou te dar um fundamento para você tomar as suas decisões. Então, na Comerc, na Megawatt, né, foi outra espiral de conhecimento. Foi uma espiral, assim, que eu trabalhei com uma das pessoas que, para mim, assim, tá no graal da regulação, que é a Ana Carla. Sabe uma coisa que eu falo, Ana, isso... Não tem nada disso, Ana, não tá escrito em lugar nenhum. Tá, nota técnica tal. De cabeça. E você olhava, nossa, não, tá certo, é isso. Então, eu aprendi muito lá, né, como... você tá vendo que eu tô falando de pessoas, porque elas fizeram parte da minha carreira. Então, o setor elétrico realmente é muito unido nesse ponto, né? Eu falo com todas as pessoas até hoje. É o que a gente sempre fala, né? A empresa, antes de tudo, é feita por pessoas, né? Então, a gente precisa dessa conexão, desse conhecimento para evoluir como um todo, né? Então, lá eu tive uma aprendizagem muito boa, né? Foi legal ter a exposição a novos negócios, né? A exposição de construir uma empresa do zero, todos os perrengues e as glórias, né? A gente passou mudanças abruptas, né? Como uma startup tem que ter. Tem momentos que ela precisa mudar de um lugar para o outro, e isso foi feito, foi muito legal passar por todas essas etapas, pessoas novas, cidade nova, né? Então, sair lá do interior e vim para a cidade grande
foi uma mudança muito importante na minha vida também. E na Megawatt chegou um momento que eu vi que, no meio da pandemia, estava passando por muitas mudanças. Eu sempre olhava a Megawatt como uma casa de research muito importante, que ainda é agora mais para notícia, né? Comunicação e aprendizado. Chegou um momento ali que eu decidi sair. Eu falei, acho que deixa eu sair um pouco, deixa eu tomar um ar, né? Então, eu estava na área de preços na Megawatt, né? Entrei mais regulatório, no momento eu fiquei responsável pela área de preços. E chegou uma hora ali que eu falei, vou sair. Então, estava na pandemia, né, ainda. E eu falei, eu vou tirar um tempo aqui, vou ficar aqui vendendo minha arte em Ubatuba. Eu tava morando em Ubatuba. Falei, vou sair, tô tranquilo. Fui lá, falei com a Ana, né, a gente conversou e tudo, expliquei. E aí, no meio do caminho, teve uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória também, o Luiz, que ele era associado da Bracel e a gente conversava muito. Então, eu tinha uma cabeça, né, ainda tenho, né, uma cabeça sobre formação de preços, né, eu falando, a formação de preços podia ser um pouco mais flexível, né. Ele também tem umas ideias super flexíveis, assim, e a gente ia conversando, tinha alguns pontos que a gente, um era uma visão, outra, queria ir para a direita, ele queria para a esquerda, e a gente conversou muito tempo, eu aprendi muito com ele, né, ele é um professor nato e fez muitos negócios, né. Então, chegou esse momento que casou de eu estar saindo da Megawatt e ele tá entrando em outra empresa. E aí ele falou, vem pra cá. Então, tô fazendo nada, então, né? E quero aprender com você, era uma das coisas que eu via, que me ajudou muito na carreira. Quando você não tem tanta experiência, quem que tem e que você acha, nossa, seria legal me espelhar ali naquela pessoa? Quem que você acha que faz o que você gostaria de fazer no futuro? E o Luiz era uma dessas pessoas, o Luiz e o Sica, né? Então, o Kiko também é uma pessoa, a Ana. E eu fui perseguindo isso, eu falei, nossa, chegou o momento que casou essa trajetória. Então, da Megawatt eu fui para Raizen Power. Raizen Power também foi outro leque de aprendizagem, né? Então, primeiro porque eu estava agora numa empresa gigantesca, né? Uma das maiores do Brasil. Acho que na época tinha 40 mil funcionários. Falo, gente, nem sabia que existia tanta gente assim num setor específico. Mas a Raizen como um todo tinha por aí, a Raizen Power menor, mas fazia negócios fundamentalistas de trading, que era a cabeça do Sica, a cabeça do Luiz, né, tomar decisões de compra e venda. Explica um pouco pra gente, pra nossa audiência, o que é o trading, né? Boa. Qual que era o seu dia a dia ali? É basicamente comprar e vender energia, né? Então, o papel do comercializador. A Raizen também tem um parque gerador grande de biomassa, né? Mas o trading é basicamente conectar as pontas, né? E tomando o risco no meio. Então, como o setor é bem complexo, né? Existem muitas variáveis que o comercializador começou a ficar... Alguns comercializadores começaram a ficar muito bons em fazer. Então, por exemplo, uma das primeiras comercializadoras que começaram a olhar coisas bem específicas de clima foi a comercializadora que o Luiz montou lá no início, chamava Klein. Você olha coisas fundamentalistas do preço para tentar fazer contratos de compra e venda de energia. Então, se um gerador está achando que o preço vai cair e ele quer vender, ele pode vender para um comercializador. Esse comercializador pode vender para um consumidor. Ou o comercializador pode ficar com a energia. Então, existem várias flexibilidades ali, tem várias opções para o comercializador. O comercializador é um agente de liquidez, que a gente chama. Ele dá liquidez para os contratos vêm e vão na mão dele. Então, ele toma o risco desses contratos, né? Então, o gerador, quando ele vende para o consumidor, o contrato, ele está repassando um risco, né? Parte do risco para o comercializador. Então, é isso que o comercializador faz e eu sempre gostei muito disso porque era uma coisa complexa, envolvia muita conta, né? Muita pesquisa, muito research e eu fiquei lá como responsável do research de novos negócios e o regulatório. Então, a gente fez muitas parcerias, muitos negócios legais lá. Eu aprendi muito com todo mundo que estava lá. São pessoas excelentes. E, mais uma vez, foi um lugar que a curiosidade me levou, né? Então, eu podia ter ficado em Ubatuba. Podia ter lá ficado pescando, tranquilo, 6 meses, assim, né? Eu podia ter feito isso, mas eu quis ir porque eu estava curioso para saber como funciona.
Como que vai ser, como que é a cabeça dessas pessoas, como que as pessoas se comportam dentro de uma empresa gigantesca, como que é a estrutura. Então, isso fez muito parte da minha tomada de decisão, e eu fui para lá e foi muito legal, né? A gente conversou muito com outras empresas, outros stakeholders. A gente fez negócios muito grandes e novos negócios, né, que era a minha área. Então, foi super interessante viver um mundo de regulação também. E isso é muito legal. Quem está na regulação, você pode ser o especialista do especialista do especialista da composição tarifária X. Ou você pode ser mais amplo. Então, eu sempre fui uma área de regulação um pouco mais especializada, talvez em preço, um pouco mais especializada em comercialização de energia. E na Raizen foi uma oportunidade que eu tive de abrir esse escopo. Então, eu vi muita geração distribuída, a gente participou de várias discussões de geração distribuída, entender como é que é a geração distribuída, porque foi uma coisa relativamente nova, né? Então, vieram outras pessoas. Eu já estava há 7 ou 8 anos no setor, não lembro, mas tinha muita gente do setor de energia de GD que eu nunca nem tinha ouvido falar. E são pessoas geniais, pessoas que fizeram e aconteceu, mudaram regulação, e foi ótimo abrir esse leque lá na Raizen Power. Falei muito lá em Brasília, a gente ia muito, foi bem legal. Como você considera que essas experiências ajudaram no seu dia a dia, hoje na Convex, como sócio e atuando também no middle office? Bom, primeiro ajudou muito porque o sócio majoritário da Convex era meu chefe na Raizen. Então, né, a gente foi, né, ele foi, depois eu fui. Me ajudou muito porque, primeiro, onde me ajudou? Montar uma nova empresa. Eu fiz isso na Megawatt. Então, tinha uma visão bem legal de como que uma empresa nasce. Eu já tenho na cabeça mais ou menos os percalços que a gente poderia passar e tudo, então eu consegui antecipar uma coisa ou outra, né? Claro que não dá para copiar e colar, né? São outros problemas. Mas eu já tenho muito mais calma e maturidade para ver os problemas do que eu tinha na época do Megawatt. Então, isso já construiu muita coisa. O que eu trouxe da Bracel também foi contato, então, né, que eu mantive ao longo dos anos, mas eu conheço muita gente, a gente já conversei com muita gente, é importante para uma competidora, né, ter isso, respaldo técnico, né, então, né, eu estudei bastante, sabe, né, estudei na Bracel, estudei na Megawatt também. Na Raizen, né, além de ter conhecido pessoas muito inteligentes e que mudaram muito minha visão de comercialização, eu fiquei muito perto do negócio mesmo, né? A Megawatt era um negócio que eu fiquei bem perto de outros negócios ali, da Comerc, dos consumidores da Comerc e dos próprios clientes da Megawatt. Na Raizen eu estava ali no negócio, fazendo novos negócios, então eu via sempre um lado mais financeiro, talvez. Então, isso também trago para a Convex. A experiência com as pessoas, né? Assim, acho que eu não consigo listar as coisas, mas eu tenho certeza que no meu subconsciente elas estão lá gravadinhas, né? Nossa, João, muito legal sua experiência. Queria agradecer sua participação. E agradeço. queria pedir para você só deixar assim últimas palavras de o que você daria de conselho para quem está chegando no setor de energia, para trilhar esse caminho nesse setor tão apaixonante e tão dinâmico. Assistam o curso da Megawatt. Gostei dessa. Mas também, eu acho que o setor elétrico você tem que ser uma pessoa resiliente, né? Saber que tem desafio, como tudo nessa vida, mas vontade de aprender. Então, se você está em qualquer área, né, ou está entrando agora no back-office, está entrando no middle, está entrando no front, se você gostar de aprender, você vai ter muita gente para falar e aprender e muitas casas, Megawatt, outros cursos por aí para você aprender e continue, porque acho que é um setor que está crescendo tanto, né? Quando eu entrei era só mato. Você até mencionou em outra aula, né, a influência da tecnologia também, né? Então, nessa parte de ferramentas, assim, o que você usa mais no dia a dia que você poderia recomendar? Então, ferramentas. Python. Gente, primeiro assim, aprenda a linguagem de programação. Isso vai fazer a sua vida muito mais fácil. Você não vai ficar preso a ficar apertando o botão no Excel, né, que você vai precisar em algum momento, provavelmente. Linguagem de programação, assim, essencial, saber a base ali do algoritmo. De ferramenta, Excel, você tem que ser craque, muito bom em Excel, faz diferença também. Ler,
por incrível que pareça, né? Ler e Assim, interpretar, ler e né? interpretar, assim, às vezes as pessoas menosprezam isso, né? Assim, engenharia, né? Você acaba lendo menos. E eu comecei a ler muito na Bracel, porque eu lia muita nota técnica, e tinha um diretor lá que um dia falou assim, cara, você tem que ler mais. E eu falei, tá bom. E aí eu comecei a ler. Então, a parte da leitura foi uma coisa super legal na minha vida. Eu leio sempre, tem algum livro, eu tô lendo algum livro. Uma coisa que abriu muito minha cabeça pro setor elétrico foi aprender um pouquinho de economia. Eu trabalhei com economistas, né, durante a minha carreira, e eu vi que eles tinham uma visão diferente, assim, sabe? Parece que eles tinham uma visão mais abrangente do que acontece no mundo, né? E eu gostava daquilo, né? Então, aprendi muito, li muito sobre economia, foi legal. Mas de ferramenta, gente, Python, entendam o chat GPT, entendam inteligência artificial. Inteligência artificial revolucionário mesmo. Então, muito código que eu faço, né? Muita coisa que eu faço. A lógica da programação tem que estar com você, não tem jeito, você não vai pedir pro chat GPT. Senão ele faz algo sem pé nem cabeça, né? Exato, não dá. Mas assim, a gente tá agora num momento de inflexão para mim, porque as coisas estão indo muito mais rápido. Então, qual que é a diferença da inteligência artificial, né? Um código que eu demoraria 4, 5 dias para fazer, que eu sei fazer e que eu entendo a lógica, com a ajuda da inteligência artificial eu faço muito mais rápido. Essa é a diferença. Você tem que debugar o código, ver, entender o código, mas assim, vai facilitar muito. Então, tenha a cabeça aberta para essas coisas, né? Para mim, outra ferramenta muito importante, ainda mais porque é um curso que tem muito pessoal de exatas, né? E é comunicação. Então, isso eu aprendi na Megawatt, hein? Natália Bezutti me ensinou, Camila Maia. Então, aprendi bastante, a gente fazia cursos, né? Eu fiz curso de... Quando você vai ser porta-voz da empresa? Eu esqueci agora o nome, mas... Todo tipo de curso para Todo tipo comunicar de curso, energia. né? Fala, não, vai botar esse menino pra falar, tem certeza? Bota ele num curso. Então, eu fiz curso disso e escutei, né? Cara, escutem as pessoas. Tanta coisa que hoje eu falo, nossa, mas fulano me falou aquilo, né? Aquela vez, e verdade, acontece mesmo, ou te dá uma luz. Então, escutem, é bom escutar, sempre você vai aprender bastante. João, queria agradecer sua participação. Eu Espero que agradeço. vocês tenham gostado, tenham aprendido muito com o João Barreto, com toda essa sua experiência no setor. E esperamos você para o próximo episódio de O que você faz no setor de energia. Até a próxima! Até a próxima.